Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. Teu sorrir traz vida para mim, é onde encontro minha força. Teu amor me leva a ajoelhar, sua bondade brilha como o sol. Fazem dançar à sombra de tuas mãos, descanso. Resposta, alento pro meu coração, minha fogo permanecerá. Rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. O teu sorrir traz vida para mim, é onde encontro minha força. Teu amor me leva a ajoelhar, tua bondade brilha como o sol. Tuas asas me fazem dançar, à sombra de tuas mãos descanso. Resposta, alento pro meu coração, e meu fogo permanecerá. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. Um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que em outro lugar. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que mil em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, em outro
Vejo o céu descendo sobre nós, vejo os anjos louvando teu santo nome. Eu te louvo, e toda a honra para ti, Jesus. Vejo a glória enchendo esse lugar, e a esperança que traz cura a todo mal. Eu te louvo, e toda a honra para ti, Jesus. Te dou louvor e toda a honra, tu és meu Deus, eu vivo pra
agora todo louvor e toda glória. Te dou louvor e toda honra. Tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Sinto o vento a soprar em minha direção. Tua brisa em meu rosto, tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Sinto o vento a soprar em minha direção. Tua brisa em meu rosto, tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração.
glória vem, glória, glória, glória vem, glória, glória vem, glória, glória vem. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir o grande amor. Teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir de amor, o grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono.
Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. De amor por ti. Quero me apaixonar
quero me desesperar outra vez. Mando de amor por ti. Sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Sou um sacrifício. E minha confiança estão somente em tua presença. O meu maior anseio e minha ambição é o tesouro que és para mim. Sou um sacrifício vivo, filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Sou um sacrifício.
Sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão. Eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite e pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite e pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus, mais uma vez. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Deu
Ele é muito bom, não é? Vocês podem sentar. Essa manhã eu vou continuar a série Navegando no Reino. Quem aqui participou de pelo menos uma, aliás, quem participou da primeira parte da série Navegando no Reino? Tá, muito bem. Quem participou da segunda? Quem participou das duas? Quem está na terceira? Tem uns que não vieram, ainda estão na cama dormindo. Sabe, hoje a gente vai falar sobre a terceira parte da série Navegando no Reino. E essa terceira parte é a penúltima parte, né? Domingo que vem então a gente vai falar a última parte. Olha que revelação linda, para um domingo de manhã. Se hoje é a penúltima, domingo que vem é a última. Anota isso. Agora, abre aqui para mim por favor o slide. Antes da gente começar eu queria só relembrar bem rapidinho aquilo que nós temos falado como série Navegando no Reino. Aquele primeiro slide que aparece CD, ID, PD. Muito bem. Nós falamos aqui, o pastor Teófilo tem pregado sobre isso, onde todos nós nos encontramos em algum desses quatro círculos. Então, descobrindo Deus é o primeiro ponto, onde talvez a pessoa que ainda não conhece Jesus de uma maneira, não conhece Deus de uma maneira íntima. Ela está simplesmente, ela é curiosa, ela tem ouvido falar, ela tem aquela vontade, o desejo de conhecer um pouco mais, mas ela simplesmente, ela ainda está no processo de descobrir Deus. Então é o DD. Lembrando que antes do DD, na verdade, tem o LD, que é o longe de Deus. Aí vem então DD, descobrindo Deus. E pelo meio da comunhão, ela começa a ter comunhão, ela começa a se encontrar não só com os irmãos, mas ela começa a conhecer a Deus, ela começa a descobrir a Deus. Por meio dessa comunhão, então, ela passa para o iniciando em Deus. E para ela passar pelo iniciando em Deus, por favor, o próximo slide, que tem aqui a cruz. Muito bem, obrigado. Eles já revelaram tudo para vocês. Eu queria fazer uma surpresa, mas vamos lá. De descobrindo a Deus, você então passa pela cruz, você tem um encontro com Jesus, que transforma a tua vida de tal maneira, e você passa então para o ID, que seria o iniciando em Deus. Então por esse processo de comunhão, você passa pela cruz e você começa a entrar então o quê? Num relacionamento com o Senhor. Nesse processo, nesse relacionamento com o Senhor, você está iniciando em Deus. Então próximo slide, você passa pela, quem estava aqui? Passa pela palavra. Muito bem. Então a Bíblia começa então, você começa a ler a Bíblia e você permite então com que a Bíblia venha te ler também. E nesse processo você está iniciando em Deus, você começa a ter mais intimidade com Deus, você começa a estar, então fica mais próximo dele, você passa por um processo de discipulado e você está então mais perto de Deus. Seria o terceiro ali, PD. E quando você está perto de Deus, já é um ponto onde você já passou pela cruz. Você então já passou pela palavra, aliás, nós continuamente devemos passar pela palavra, amém? Não é só uma régua que você segue e fala, não, já passei pela palavra, agora não preciso mais, não. Sempre nós precisamos da palavra, mas aqui é um norte para a gente entender um pouco de como funciona a nossa vida cristã. Então nesse processo, perto de Deus, pode colocar o próximo slide, nós temos os 3 T's, como o pastor Teófilo tem mencionado. Os 3 T's, ele não é algo que está lá na Bíblia, você não vai encontrar esse termo, não é um termo bíblico, mas é algo que nós acreditamos como Igreja Monte Sião, que nós falamos aqui do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro. Então quanto mais perto de Deus você está, você então passa a entender o quão importante é você entregar o teu tempo, entregar o teu talento, entregar também o teu tesouro para Ele. Quando nós entregamos os nossos 3 T's, significa que o Senhor, nosso Deus, Ele é então o Senhor da nossa vida. E nesse processo então nós entramos em centrados em Deus, que seria quando nós realmente entregamos o senhorio da nossa vida para o nosso Senhor Jesus. Nós entregamos realmente todas as áreas da nossa vida para Ele. E sabe, só abrindo um parênteses aqui, eu queria saber quem é voluntário aqui de uma área executiva. Levanta a mão. Tá, eu vou pedir, fica de pé rapidinho, por favor. Você que é um voluntário de uma área executiva. Muito bem. Igreja, olha para essas pessoas rapidinho. Dá uma olhada para eles. Tem alguns voluntários lá embaixo também agora, nesse exato momento. Tem os voluntários lá, olha lá atrás, lá no multimídia, dá um tchauzinho. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês, talvez você não saiba disso. Fica de pé ainda. Nós temos mais de 300 voluntários dentro das áreas executivas.
São voluntários que têm dedicado do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro também, para que os cultos de domingo possam acontecer. Então, sabe, eu acho que é muito importante nesse momento nós honrarmos a vida deles, sabe? Eu gostaria de honrar a vida de cada um de vocês e dizer que realmente seria impossível nós realizarmos o que nós realizamos se vocês voluntários não se dedicassem para isso. Nós temos também outros voluntários de ministérios, nós temos os líderes de link também que fazem esse papel, mas eu queria que você desse uma salva de palmas para esses voluntários. É muito importante. Obrigado pelo trabalho que vocês têm realizado. Obrigado pela dedicação de vocês, o tempo de vocês também. Muito obrigado. Vocês podem sentar. E sabe, como eu falei, nós temos voluntários também dentro dos links. Então os líderes de link também são voluntários, que seria impossível nós realizarmos o que nós temos para realizar sem esses líderes. Assim como também dentro dos ministérios nós temos diversos voluntários. É que essa manhã, como eu cuido das áreas executivas, eu sou o pastor das áreas executivas, eu vou puxar a sardinha para as áreas executivas. Tá bom? Mas eu também quero honrar líder de link e líder de ministério também. Obrigado por você se dedicar para que isso possa acontecer. E esse processo todo aqui que nós estamos falando tem tudo a ver com para onde nós estamos indo. Você provavelmente analisando isso daqui, você deve pensar, olha, eu talvez estou aqui no DD. Ou essa manhã você veio aqui e você falou, eu estou longe de Deus. Essa é uma manhã que Deus quer tocar na tua vida de tal maneira e Ele te chama de volta para a casa do Pai. No final nós teremos uma equipe de ministração, se você quiser nós podemos orar junto com você, e você então ou entregará a tua vida para Jesus, ou você então volta para a casa do Pai. Sabe, esse processo aqui, a gente está falando de um processo de crescimento, é um processo da vida cristã, um processo de maturidade, conforme você vai andando com Jesus, você vai passando por essas etapas, e o centrado em Deus, na verdade, não é o fim, ele é algo que nós temos que nos manter centrados em Deus continuamente. Porque se você quando chega lá no centrado em Deus, e você talvez começa a arrefecer na tua fé, você começa a perder um pouco daquela toda empolgação que você tinha no começo, você começa a voltar para trás um pouco, e quando você menos espera, você está lá no LD, não é RD, né? Os mais antigos vão entender. Sabe, essa parábola que nós temos falado aqui sobre Marcos 4, nós temos lido sobre isso. Abre a tua Bíblia em Marcos 4. Sabe, tem tudo a ver com nós vencermos o inimigo. Tem tudo a ver, não é a respeito de 3 pessoas más e uma pessoa boa, mas tem a ver com 4 pessoas que precisam vencer o inimigo. E sabe de uma coisa? Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos enfrentar uma correnteza. Fala comigo, correnteza. Sabe, essa correnteza ela vai tentar te impedir de você passar por essa linha de crescimento. É uma correnteza que vai muitas vezes criar uma dificuldade para você sair então da onde você está e você entrar nessa linha de crescimento. E é muito interessante que uma coisa que nós temos hoje para remar é a palavra de Deus. O remo que você tem na tua mão enquanto você está nesse barco, nessa correnteza, é a palavra de Deus. Sabe, por isso que eu falei que é muito importante nós nunca esquecermos, por mais que você fale assim, olha, tá bom, eu estou lá no centrado em Deus, glória a Deus por isso, mas nunca se esqueça da palavra de Deus, porque esse é o remo que está nas tuas mãos, para você continuar vencendo essa correnteza. E sabe, eu estava lembrando, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava lendo e eu estava meditando, e eu falei, Deus, eu preciso de um exemplo, me ajuda com um exemplo. E eu lembrei quando eu tinha 7 anos de idade, e eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, eu estava na praia do Guarujá. Eu lembro que naquele final de ano a gente tinha alugado um apartamento, né? É muito bom passar final de ano na praia, não é? Quem gosta? Pelo menos eu amava, tá bom, se você não gosta. A tua praia deve ser o shopping, tudo bem, eu concordo com você, mas deixa eu falar, era muito bom, principalmente quando você tem 7 anos de idade e você não quer sair da água. E eu lembro que eu tinha aquela prancha, sabe aquelas pranchinhas pequenininhas? Não era prancha de surf, mas era uma prancha de, esqueci o nome, bodyboard, isso mesmo. Era uma prancha pequenininha e eu não sei porquê. E assim, eu ficava na água o tempo todo. Então toda criança, ela ama ficar na água. E eu ficava lá nadando, então eu sabia lidar com aquela prancha. Mas eu não sei porquê, meu pai, ele decidiu pegar a prancha do meu primo e entrar na água comigo. Só que naquele ponto, meu pai, ele sabe, ele não sabia muito bem lidar com aquilo.
Ele não sabia como usar aquela prancha toda, enfim. E ele falou, não, vamos entrar na água, César. Eu lembro até hoje, ele pegou na minha mão, a gente pegou a nossa prancha, e eu criança, né? Falei, que legal, meu pai vai na água comigo. Ele ficava só lá na areia, sentado, comendo petisquinho, esquinha. E eu falei, legal, meu pai agora vai entrar comigo. E a gente foi para a água. Eu lembro que eu estava em cima da minha prancha, esperando a onda vir. E de repente meu pai começou a ficar um pouco mais longe. Sabe, eu estava do lado dele, quando eu olhei ele estava um pouquinho mais longe. Aí, mas não deu poucos segundos, meu pai estava um pouco mais longe. Daqui 5 segundos meu pai já estava quase ali na metade do templo. Daqui, sei lá, 1 minuto meu pai já estava lá fora na rua. Essa era a distância. E eu falei, meu Deus, meu pai está sendo levado pelo mar. E eu lembro que aquela correnteza, na época eu não sabia o que era uma correnteza, né? Eu só estava pensando, o mar está levando meu pai. E eu tentei remar. E quanto mais eu remava, meu pai gritava, volta, volta, volta. Chama o teu tio. Eu fiquei pensando, chamar meu tio? Tipo, meu tio vai se perder que nem você, né? Eu fiquei pensando. Meu tio também só ficava na areia comendo petisquinho. E eu falei, cara, e eu tá bom, vou obedecer meu pai, né? E eu tentei nadar, voltei, corri, cheguei pro meu tio e falei, o mar levou meu pai. Aí meu tio saiu correndo, em vez de ele entrar no mar, ele foi inteligente, ele chamou o salva-vidas. Eu lembro que nesse processo todo, eu estava lá chorando, meu pai vai morrer, aquela coisa toda. Super desesperado, como uma criança fica, né? Natural, tinha 7 anos de idade. E nesse processo todo, eu lembro que chegou um surfista lá no fundo, e ele pegou meu pai, né? Meu pai estava lá, tipo, meio que boiando, tentando se equilibrar. A realidade é que eu acho que meu pai estava um pouco bêbado, essa que é a realidade. Eu acredito nisso, eu não tenho certeza, mas eu acredito nisso. E aí, meu pai, ele estava lá, tipo, aí ele tentou se segurar naquela prancha, porque ele comia petisco e também tomava um choppzinho, sabe? Mas aí ele estava lá tentando se equilibrar naquela prancha toda, e aí veio um surfista lá do fundo, ele viu que meu pai estava em apuros, ele foi lá, pegou meu pai assim, e ele falou, aqui dá pé, e tinha um banco de areia. E eu lembro que eu estava olhando tudo aquilo, e eu falei, nossa, o cara está de pé no banco de areia. Um banco de areia no meio do mar, quando você fica de pé, a água bate meio que na tua canela. Só que 1 metro para frente, o banco de areia pode acabar, e aí você afunda pra caramba. Eu lembro que meu pai estava mais ou menos na área, não dava para ver, né? Depois eu descobri quando meu pai afundou, mas ele estava na área que não tinha um banco de areia. E o surfista estava aqui falando, pode ficar de pé, fica de pé. E de repente meu pai ficou de pé e afundou. Aí o surfista foi lá, pegou ele pelo cangote, pelo cabelo, puxou ele para cima, colocou ele no banco de areia, vieram os salva-vidas e levaram ele embora. E aí ele voltou todo super alegre, aí ele virou para o salva-vidas, posso te pagar uma cervejinha depois, se você quiser. Por isso que eu acredito que ele estava bebendo. Que eu lembro dessa parte. Mas eu fiquei pensando nisso. E Deus começou a me lembrar, porque muitas vezes nós cristãos, nós entramos no mar, mesmo sem saber qual é o perigo da correnteza. E a gente não tem a nossa prancha, a habilidade, que é a palavra de Deus, para a gente poder então vencer essa correnteza. E de repente você olha e você enxerga alguém que está em cima do banco de areia, e você fala, meu Deus, ali dá pé. Mas aonde você está ainda não dá pé, e você vai e se afunda. Mas o melhor de tudo é que nessa história toda, eu creio que Jesus é o surfista. Ele vem, nos resgata e coloca a gente de volta. Sabe, ele vem e nos leva de volta para a praia, ele te coloca em segurança, mas não ofereça um choppzinho para ele. Tá bom? E eu estava meditando nisso, e Deus começou a falar, César, quão importante é nós entendermos que nós precisamos sempre desse remo, que é a palavra. Nós precisamos continuamente passar por esse processo, aonde nós vamos ter a palavra na nossa língua. Sabe, eu lembro que, para pensar comigo, Jesus, quando ele venceu a tentação no deserto, ele venceu a tentação com a palavra. Sabe, o diabo chegou para ele e falou assim, você, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E sabe, Jesus ele não fala, cara, eu sou o Filho de Deus, toma aí, pedra, vira pão. Não, ele foi e rebateu com a palavra. E sabe o que eu acho interessante? É que o diabo falava assim, se você acha que você é isso, Jesus fala, não, a Bíblia fala que eu sou aquilo. E nós crentes precisamos entender que a tentação, ela precisa ser vencida através da palavra. O que é que a palavra de Deus está dizendo acerca da tua realidade? O que é que a palavra de Deus, ela vem e ela cobre a tua realidade? Porque a questão toda é que nós devemos nos agarrar na verdade celestial. Em todo momento nós devemos nos agarrar na verdade celestial. Talvez as tuas circunstâncias digam o contrário. Talvez assim como Moisés, quando ele chegou lá na frente do mar e ele olhou e ele falou, meu Deus, agora azedou o pé do frango.
agora ficou difícil. Mas de repente, a verdade de Deus prevalece sobre a realidade de Moisés. O mar se abre, Deus sempre tem uma saída. E é importante que nós venhamos então a entender toda essa história bíblica. E eu quero te encorajar, sabe? Entre num plano de leitura da Bíblia. Não leia a Bíblia só por ler, sabe? Você abre a tua Bíblia, de repente você vai, hoje eu vou ler, fecha assim. Fala, Deus, fala comigo. Aí você faz aquela roleta russa. Aí você abre, está lá, Salmos 27. Aí você lê Salmos 27, você fecha a tua Bíblia e você vai trabalhar. Tudo bem, isso é legal, eu já fiz isso. Mas acho que é importante nós aprendermos a ter esse processo de leitura contínua, entender as histórias. Sabe, ler a Bíblia do começo ao fim. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Levanta a mão. Sabe, isso é um ponto de atenção para nós como cristãos. Nós precisamos saber aquilo que nós acreditamos. Senão não faz sentido nós levantarmos todo domingo cedo e vir aqui para a igreja. Nós precisamos nos engajar nesse processo de conhecer aquilo que realmente nós estamos acreditando. Marcos 4, você está com a tua Bíblia aberta? E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Versículo 4. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos. Crescendo espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E produziu 30, outros 60 e outros 100. Sabe, nós, na primeira parte dessa série nós falamos sobre o versículo 4. Na segunda parte nós falamos sobre o versículo 5 e 6. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 7. E outra caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Sabe, nós estamos falando sobre, então, não é, como o pastor Teófilo tem falado, não é a respeito de 3 pessoas más e uma pessoa boa. Tem tudo a ver com 4 pessoas que estão lutando para vencer um inimigo. Agora, a explicação de Marcos 4:7 vai um pouco mais para frente, está em Marcos 4, versículo 18 e 19. Que significa o seguinte: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, são as que ouvem a palavra. Mas, fala comigo, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Sabe o que Jesus está explicando nesse momento? Como então, o versículo 7 fala que ela caiu entre espinhos, cresceram e foram sufocadas. Os espinhos sufocaram as plantas. E no versículo 18 e 19 ele está explicando. O que acontece é que as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Sabe, o pastor Teófilo também falou bastante aqui sobre a questão de simbolismos. Quem lembra aqui semana passada que ele explicou os simbolismos? É importante nós entendermos que essa parábola ela tem tudo a ver com esses simbolismos. Então, sabe, nesse processo de você entender o simbolismo, nós precisamos entender o que são os espinhos. Nós precisamos entender o que é que sufoca as palavras, o que então são as preocupações desta vida, o que é o engano das riquezas e o que é o anseio por outras coisas. Nós precisamos entender isso. Mas eu quero te encorajar, se você não assistiu ainda a primeira parte dessa série, entra no live stream. Você na verdade vai pegar o culto das 8 horas da manhã, né? Porque os outros cultos não aconteceram da maneira como a gente tinha planejado. Quem estava aqui no primeiro domingo? Vocês lembram disso? O Espírito Santo se moveu, mas o culto das 8 horas da manhã está no live stream. Você pode pegar a mensagem lá. Semana passada também tem no live stream. É importante você acompanhar tudo isso, porque no primeiro momento nós falamos sobre a comunhão, depois nós falamos sobre o relacionamento e hoje nós vamos falar sobre a terceira parte, que é o discipulado. Jesus disse que os espinhos sufocam a palavra. O que são os espinhos? Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis 3.
Hoje a gente vai abrir bastante a palavra, então prepara a tua mão, prepara a tua memória, para você achar rapidinho. Gênesis 3 é o primeiro livro da Bíblia. Fecha ela, abre logo no começo, você vai chegar lá. Versículo 17. Então isso daqui o que tinha acontecido? Tinha acabado de acontecer a queda do homem. Tinha acabado de acontecer aquele momento em que a serpente então enganou tanto Eva quanto Adão. E no versículo 17 Deus fala o seguinte: e ao homem declarou, isso aqui é Deus falando ao homem, visto que deu ouvidos à sua mulher. Por isso que às vezes eu falo com a minha esposa que eu não vou ouvir o que ela está me dizendo. Mas nesse momento então Deus está falando para Adão: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Ela lhe dará o quê? Espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Então deixa eu explicar uma coisa. Não era o plano original de Deus ter que permitir com que os espinhos e as ervas daninhas frutificassem aqui na terra, de tal maneira que viessem então incomodar o ser humano. Esse não foi o plano original, mas por conta do erro do homem, Deus permite então, ele fala assim: a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas. Sabe, eu não acho que é o espinho da rosa que Deus colocou nesse momento. Sabe, não é esse espinho que ele está falando. Eu creio que é um simbolismo que ele está falando. Olha, a terra então, a partir de agora, a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas. Ou seja, haverá dificuldade para você aqui na terra. Coisas irão acontecer que vão dificultar. Sabe, é como se fosse assim, Deus falando: olha, existe agora uma correnteza que está tentando te levar para fora dessa linha de crescimento. Então esses espinhos e essas ervas daninhas, elas são um simbolismo daquilo que o homem iria enfrentar como dificuldade. Agora para pensar, nós acreditamos que Jesus, ele veio e levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Quem concorda com isso? Tá, deixa eu falar uma coisa. Qual foi a coroa que Jesus foi crucificado? Espinhos. Mais um simbolismo. Ele venceu a dificuldade, ele venceu as tribulações, ele venceu, sabe, as nossas enfermidades, e porque ele então foi crucificado, ele morreu e ressuscitou, e existe esse simbolismo dessa coroa de espinhos. É como se Deus estivesse falando assim: olha, eu estou dando vitória sobre os espinhos na tua vida, eu estou dando vitória na tua vida por meio de Jesus, para qualquer tipo de dificuldade, porque nele você é vitorioso. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, Jesus, ele vence, ele pagou o preço, quando ele foi então coroado com aquela coroa de espinhos. Ele pagou o preço pela nossa redenção, ele pagou o preço pela nossa salvação. E eu acho muito interessante que o que a gente tem que entender é que Jesus, ele pagou o preço, mas muitas vezes nós não reconhecemos que ele pagou o preço. Muitas vezes, quando vem então as dificuldades da nossa vida, nós esquecemos disso. Mas eu estou aqui essa manhã para te lembrar que seja lá o que você estiver passando, seja lá o que você estiver vivendo, seja qual for a área da tua vida que você está enfrentando, talvez algum espinho na tua vida, eu estou aqui para te falar que Jesus já pagou o preço. Entrega na mão dele, deixa com que ele venha fazer todas as coisas. Ele é fiel, ele é bondoso. Ele é um Senhor tão bom que ele foi até o fim, ele foi até a morte de cruz. Ele pagou esse preço por nós. Abra a tua Bíblia agora também, Ezequiel 2. É um outro exemplo. Ezequiel 2 é um outro exemplo também que a palavra fala sobre espinhos. Isso daqui é uma profecia acerca de Jesus. E em Ezequiel 2, versículo 6, está escrito o seguinte: e você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que os cerquem espinheiros, ou seja, espinhos, ainda que você seja cercado com espinhos, e você viva entre escorpiões. Toma aí mais uma vez então
é um simbolismo. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Aqui é uma profecia acerca de Jesus. Então ele está falando assim: olha, Jesus, você vai ser cercado com espinhos. Assim como eu falei, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Agora, o porquê nós estamos falando essas últimas 3 semanas sobre a linguagem de símbolos, né? Essa linguagem de parábolas? Porque é muito importante que Jesus ele falava assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu falava, mas eles ouviram. Você nunca pensou isso? Então eles têm ouvidos, eles ouviram. Mas é que o que eu entendo é que Jesus ele estava trazendo, na verdade, ele escondia as verdades celestiais nesses símbolos e nessas parábolas. Agora depende de nós buscarmos em Deus as respostas e as revelações daquilo que Ele está construindo. Sabe, Jesus ele guardava então essas verdades celestiais por meio de parábolas, através desses símbolos. E nós estamos falando sobre isso nessas últimas 3 semanas, porque nós queremos te ensinar a pescar. Talvez você venha aqui porque você quer um peixe pronto, assado, na tua mesa. Mas esses 3 últimos domingos nós estamos te ensinando a pescar. Da mesma maneira como Deus fala comigo, da mesma maneira como Deus fala com os líderes aqui dessa igreja, Deus fala com você. Você é feito rei e sacerdote. Você tem dentro de você o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Você tem essa mesma capacidade para então mergulhar ainda mais na palavra, buscar as revelações. Agora depende de você, depende de mim, depende de nós nos esforçarmos para conseguir e conquistar tudo que Deus tem para nós. Sabe, eu acho que, assim como nós falamos aqui nos últimos domingos, você não pode se alimentar da palavra de Deus 1 hora por semana sentado nessa cadeira enquanto alguém está falando algo para você. Isso não é suficiente para a tua vida cristã. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus continuamente. Nós precisamos diariamente nos entregarmos e lermos. Nós precisamos diariamente orar. Nós precisamos diariamente, ter comunhão com o Pai, em todos os momentos, em todas as situações. Nós precisamos desenvolver a nossa intimidade com Deus. Não fica terceirizando, hoje nós vivemos uma época onde tudo é terceirizado, né? Antigamente, nem tudo era terceirizado, hoje é tudo terceirizado. Hoje a equipe de limpeza dos prédios, hoje em dia, terceirizado. A equipe de portaria, terceirizado. Quando você passa a pensar, é tudo terceirizado, e muitas vezes essa mentalidade de terceirização vem para dentro da igreja, aonde atinge os cristãos, aonde fala, não, eu vou terceirizar a responsabilidade de buscar uma revelação para o meu pastor, eu vou terceirizar para o meu líder que está lá, meu líder de link, eu vou terceirizar isso para as pessoas que estão lá em cima com o microfone, para o líder de louvor. Ele tem a obrigação de me levar até a presença de Deus. Mentira! Nós somos responsáveis por chegar até lá. Eles nos ajudam, eles sim favorecem muito para nós. É muito importante esse momento de louvor e adoração. Quem gostou do momento de louvor e adoração? É bom, mas é importante nós entendermos que é a nossa responsabilidade, independente se tiver uma música boa ou não, independente se tiver um ar-condicionado ou não, independente se tiver um pregador ou não, é a nossa responsabilidade chegarmos mais perto de Deus. Que nessa mentalidade de terceirização, nós cristãos venhamos a mudar a nossa mente, que nós venhamos a entender de maneira diferente, que nós não venhamos a terceirizar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós estamos então te ensinando a pescar. Quem gosta de pescar aqui? Poxa, ninguém gosta de pescar? Quer dizer, poucas pessoas gostam de pescar? Cara, é muito legal pescar. Você pega uma minhoca na tua mão, você põe ela no anzol, aí sai uma gosma meio nojenta, aí você joga lá aquela vara na água e você fica esperando. É mais ou menos isso que a gente precisa fazer, porque quando nós pegamos, o anzol e a vara de Deus nas nossas mãos, nós precisamos muitas vezes lançar essa vara na água, nós precisamos deixar ela lá um tempo e deixar Deus falar com a gente. Quando nós estamos pescando, você tem que esperar o peixe fisgar a isca. Senão, se você é muito ansioso, treina um pouco de pescaria, é bom, vai fazer bom para você, vai fazer bem para você. Porque você vai ter que ficar esperando, e além de esperar, você tem que ficar olhando para ver se a vara vai fazer assim, ó. E o mais engraçado é que às vezes a vara faz assim, mas é só um peixinho que passou e comeu a tua isca e não mordeu o anzol.
E é a mesma coisa com Deus. Você vai ter que aprender a lançar a tua vara na presença de Deus e esperar. Espera um pouco. Não fica achando que é tudo igual pipoca de micro-ondas, que você aperta um botão, 3 minutos está pronto. Espera um pouco. Espera a presença de Deus vir. Espera Deus falar com você. Espera você ouvir algo de Deus. Espera o teu espírito começar a queimar até você não aguentar e você começar a chorar. Espera. Faz sentido o que eu estou falando? Espera a presença de Deus. Então é importante que nós, como Igreja Monte Sião, nós venhamos a ter esse pensamento de não vou terceirizar, eu não irei terceirizar. E eu estou então aprendendo a pescar. Porque é muito legal, eu vou falar para você, é muito legal quando você pega um peixe e aí você começa a lembrar, cara, fui eu que coloquei aquela minhoca no anzol, fui eu que sujei a minha mão com aquele negócio nojento, aí eu lavei lá naquela água mais nojenta ainda. E aí eu joguei aquela vara, eu esperei aquela isca, de repente ela fisgou, e aí eu consegui puxar o peixe, e eu trouxe ele para mim, e eu começo a me alimentar com esse peixe. Sabe, eu creio que Deus ele tem vários peixes para nos alimentar durante a semana, mas muitas vezes o que está acontecendo, nós não estamos jogando a vara. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Inclusive a gente podia voltar, né, tio Jaime, com aquela pescaria lá. Era tão legal, as crianças se divertiam pra caramba. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 7 está escrito assim: e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, ou seja, para que eu não me exaltasse demais com toda a minha pescaria, isso aqui é Paulo escrevendo, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Sabe, qual era o espinho na carne de Paulo? Eu não vou entrar nesse ponto aqui porque na verdade vai ser uma briga teológica, porque alguns dizem que era mulher, outros dizem que eram outras coisas, então eu não vou entrar nesse ponto, depois a gente pode entrar num estudo sobre isso, mas sabe, o que eu creio é que cada um tem o teu espinho na carne. Todos nós temos o nosso espinho, sabe, e é muito interessante porque nós precisamos entender qual é o meu espinho. Às vezes nós conseguimos enxergar o espinho na vida do nosso irmão e da nossa irmã, não é? Às vezes a gente consegue olhar, identificar, falar, cara, que espinho feio. Mas às vezes a gente não consegue olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós temos também um espinho na nossa carne. Sabe, esse espinho então significa que é algo que pode vir sobre as nossas vidas, é algo que pode vir sobre nós para nos esbofetear. Sabe, é um tapa na cara, literalmente. É importante nós entendermos o que é que Deus está trabalhando nas nossas vidas, porque Ele quer remover de nós os nossos espinhos. Aquilo que muitas vezes a tua vida colocou em você, aquilo que às vezes as pessoas colocaram em você, aquilo que muitas vezes as situações ao teu redor dizem que você é, ou colocaram então espinhos na tua vida. Deus ele está vindo para arrancar esses espinhos de você. Sabe, muitas vezes nós passamos por situações que são às vezes constrangedoras, às vezes são traumáticas, e às vezes alguns espinhos começam a grudar na nossa carne, mas Deus essa manhã está removendo esses espinhos. Ele está removendo esse espinho da tua alma, dos teus pensamentos, das tuas emoções, dos teus desejos. Ele está removendo esses espinhos de dentro de você, porque Ele quer que você seja uma pessoa cada vez mais livre. Quanto menos espinhos você tiver, melhor você consegue correr, mais rápido você consegue ir, mais para frente, mais nessa curva de crescimento, igual a gente estava falando aqui, mais essa curva de crescimento ela começa a se tornar uma realidade na tua vida. Deus está removendo em nós, irmãos, esses espinhos. Fecha o teu olho por um minuto. Eu sinto que tem algumas pessoas aqui que tem alguns espinhos nas suas almas, alguns traumas da tua infância, alguns traumas da tua adolescência, da tua juventude. Se você está aqui essa manhã e você sente que você tem um espinho desse na tua vida, eu vou pedir, só levanta a tua mão. Continua com os teus olhos fechados. Senhor, eu peço agora que o Senhor venha sobre a vida desses nossos irmãos, dessas nossas irmãs,
O Senhor sabe exatamente quais são os espinhos que eles têm levado nas suas vidas. O Senhor sabe exatamente o que é que tem traumatizado, o que é que tem causado dano na vida deles, desde a sua infância, passando também pela sua adolescência, pela tua juventude, vindo até a fase adulta. Nós sabemos também que o Senhor quer remover da vida deles essa manhã, cada um desses espinhos. Remove agora, Senhor, em nome de Jesus, todo trauma, toda mentira que foi colocada na vida deles. Nós cancelamos isso agora em nome de Jesus. Nós declaramos que eles são os teus filhos amados, em quem o Senhor tem prazer. Nós declaramos que eles não precisam fazer nada para ser amado por ti, mas que eles recebem tanto do teu amor, que eles então querem doar desse amor para as pessoas ao seu redor. Vem e toca nessas vidas, Senhor. Vem e transforma agora a situação pela qual eles têm passado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltando aqui agora para a palavra, abre em Números 33. Números 33, versículo 55. Isso daqui é um paralelo sobre, é algo simbólico também sobre a terra prometida. Sabe, nós falamos muito sobre a terra prometida, e deixa eu falar uma coisa para você. A terra prometida, quando nós falamos sobre terra prometida, nós estamos falando sobre vivermos aqui na terra uma vida cristã vitoriosa. Não é o céu, porque no céu não haverá inimigo. Nós estamos falando sobre uma vida cristã vitoriosa. Jesus, ele veio aqui na terra, ele viveu aqui no nosso meio, há mais de 2000 anos atrás, e ele viveu uma vida vitoriosa para servir de exemplo para nós hoje. Sabe, nós somos suscetíveis a alguns tipos de erros, algumas tentações, mas Jesus, ele venceu tudo isso. E é importante nós entendermos que a vida cristã vitoriosa é algo que nós podemos atingir. Nós podemos ter sim uma vida cristã vitoriosa. E Números 35 fala assim, versículo 55: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra em que vocês irão morar. O que a palavra está falando aqui é o seguinte: expulse da tua vida os habitantes da tua terra. O que é que está acontecendo na tua vida? Quais são as situações que têm te afligido? Deus está falando para você agora, essa manhã, principalmente para vocês que levantaram a mão. Deus está falando para você: expulse essas situações, essas circunstâncias, a amargura, a falta de perdão da tua vida. Porque se isso permanecer, o que acontece é, porque aqueles que vocês permitirem ficar, ou seja, esses espinhos que vocês permitirem ficar, serão farpas em seus olhos e espinhos nas tuas costas. Juízes 2:3, você não precisa abrir, está escrito assim: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão quais espinhos nas vossas ilhargas. Ilharga é essa região aqui de trás, espinhos nas tuas costas. E os seus deuses vos serão por laço. Sabe, é muito importante que a gente venha entender quão precioso é nós expulsarmos esses habitantes que às vezes estão dentro de nós, dentro da nossa terra. Nós estamos falando aqui sobre uma terra, uma semente que vai ser semeada na nossa terra. Amém? Não é isso? Marcos 4, a parábola fala sobre 4 tipos de sementes, 4 tipos de solos e tudo mais. Nós estamos falando sobre uma terra que é dentro de nós, que precisa ser uma terra fértil. Se a nossa terra estiver povoada com habitantes que não condizem com a verdade de Deus, eles se tornarão espinhos na nossa carne. E Deus está falando para a gente essa manhã: expulse esses habitantes do meio de nós, do meio de vocês. Sabe, para isso, hoje em dia, eu fiz uma lista de algumas coisas. Talvez essa questão de você expulsar alguma coisa, pode ser então a lascívia, pode ser a inveja, pode ser a maldade dentro de você, pode ser às vezes a mentira, pode ser a fofoca, pode ser a falsidade, pode ser muitas vezes a ira ou o orgulho, pode ser a falta de perdão, pode ser também a amargura.
Sabe, se você não expulsar tudo isso e outras coisas, aqui foi só uma lista que eu fui anotando, existem várias outras coisas que a gente pode adicionar nessa lista, mas se nós não expulsarmos isso de dentro de nós, isso pode ser então uma brecha para que um espinho entre na nossa carne. E Deus está nos chamando essa manhã para nós eliminarmos tudo isso do nosso meio. Sabe, um parênteses aqui bem rápido, a falta de perdão, a amargura dentro de nós, é a mesma coisa. Eu lembro que eu ouvi alguém falando isso, eu não lembro quem, mas eu lembro que alguém falou, e eu gostei muito dessa frase. A falta de perdão é você tomar um veneno e esperar que a outra pessoa venha morrer. É algo que fica dentro de você, te corroendo de tal maneira, que é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e esperar que o outro venha morrer. Então Deus está eliminando isso dentro de nós, porque Ele é um Deus de vida, amém? Ele é um Deus de vida. Agora a gente vai entrar nos 3 pontos da pregação de hoje, anota aí. Primeiro ponto, quais são as 3 áreas que nós lemos lá em cima? Lá em Marcos 4, 7, 18 e 19. A primeira área que ele fala lá em cima é sobre o quê? As preocupações. Vocês estão comigo, gente? Então vai lá, Marcos 4, 18 e 19. Leia aí. As preocupações deste mundo. Colocaram aqui na tela. Obrigado. As preocupações deste mundo. O que são as preocupações deste mundo? Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. 1 Pedro 5,7 fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele quem? Jesus. Sabe, deixa eu falar uma coisa, nós somos ovelhas. Ovelhas não foram criadas para carregar peso. Você já viu uma ovelha carregando peso? Alguém já viu? Não, ela não foi criada para isso. Se ela estiver fazendo isso, ela está fazendo o papel errado. É a mesma coisa que eu tentar jogar futebol. Eu não fui criado para jogar futebol. E eu entendo isso, então eu não vou jogar futebol. Eu tentei. Alguns aqui já me viram e deram bastante risada. Mas sabe, eu fui criado para outras coisas que não é o futebol. A ovelha, ela não foi criada para carregar peso. Muitas vezes nós como ovelhas, então é outro simbolismo, é outra análise que a gente precisa pensar. Se nós somos ovelhas, nós não carregamos peso. Senão Deus teria falado assim: olha, vocês são como cavalos, vocês são como, sei lá, jumentos. E às vezes nós somos mesmo, mas Deus, Ele nos chama, Ele faz essa analogia com as ovelhas, porque as ovelhas não carregam peso. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Sabe, eu estava vendo um vídeo na internet há um tempo atrás, onde tinham várias pessoas, eles estavam fazendo um tour em alguma região que eu não lembro qual era, mas tinham várias ovelhas, e aí de repente eles falaram, as ovelhas estavam todas no pasto. E foi muito interessante, porque elas estavam todas no pasto, e ele falou assim: ó, vocês que estão aqui nesse tour, começa a chamar as ovelhas. E eles começaram a chamar as ovelhas. Era um de cada vez. E as ovelhas não davam nem bola, elas continuavam comendo lá no pasto. E tipo, cara, quem é você? Quando o pastor chamou elas, o pastor delas, todas se juntaram e vieram até ele. Alguém já viu esse vídeo? Não, né? Tá bom, tem lá na internet. É muito interessante, depois você procura no YouTube. É muito interessante, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. Nós conhecemos a voz dele, mas muitas vezes nós estamos dando voz, nós estamos dando ouvidos para diversas outras pessoas que estão tentando falar na nossa vida, esquecendo de ouvir a voz dele. Sabe, nós fomos feitos para lançar as nossas dificuldades, os nossos fardos aos pés da cruz. Sabe, muitas vezes nós entregamos os nossos fardos aos pés da cruz. Nós vamos lá, nós colocamos e falamos: Jesus, eu te entrego toda essa área da minha vida, eu te entrego toda a minha área financeira. Senhor, faz o que o Senhor quiser de mim. Senhor, eu te entrego minha família, eu te entrego meu emprego, eu te entrego minha igreja, meu ministério. Senhor, eu coloco tudo aqui, eu não aguento mais isso, eu estou colocando aos teus pés. E aí a gente dá 2, 3 passos para trás, a gente deixa aquele fardo lá, e a gente fica só olhando para aquele fardo, e o fardo está lá, e a gente está olhando para aquele fardo, e a gente começa a namorar aquele fardo, e a gente começa a ter um sentimento, uma emoção, algo por aquele fardo. E quando vem uma tribulação, quando vem uma dificuldade, a gente volta e fala: não, deixa eu pegar esse fardo de novo, que só acho que você não vai dar conta. E a gente pega o fardo de volta. Nós precisamos aprender a entregar o fardo e deixar o fardo lá. Nós precisamos entregar o fardo
aos pés de Jesus, fala: Senhor, é teu. Ele falou isso para a gente. Nós temos que entregar o fardo, nosso fardo, nós não vamos dar conta, nosso fardo que é pesado, e Ele vai dar o fardo dele que é leve para a gente. Sabe, é importante a gente entender que muitas vezes nós fazemos isso, mas como cristãos maduros, nós vamos entregar as nossas situações, as nossas dificuldades, nós vamos entregar os nossos espinhos e deixar com que Ele venha cuidar de todas as coisas. Segundo ponto, qual que é? O engano das riquezas. O segundo ponto é o engano das riquezas. 1 Timóteo 6,17, não precisa abrir, está escrito assim. Aliás, abre sim, é importante. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeiro Timóteo capítulo 6, versículo 9, 10 e versículo 17. Vamos lá. Os que querem ficar ricos caem em tentação. O que ele está falando para nós aqui é: não deseje então ficar ricos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Segunda coisa, não ame o dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Versículo 17, continua comigo um pouco mais para baixo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, mas ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Sabe, o que Deus está falando aqui é: não confie na tua riqueza. Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Resumindo, o que Deus está falando é o seguinte: Deus está falando o seguinte: não confie, não deseje e não ame o dinheiro. O problema não é você ter dinheiro, o problema é você confiar no dinheiro, o problema é você desejar o dinheiro, o problema é você amar o dinheiro. Sabe, por que Ele fala tudo isso para nós? Porque o que Deus está querendo nos mostrar é que nós devemos confiar, desejar e amar somente a Ele. É impossível você servir a Deus e a Mamon. Por isso que Ele fala: não confie, não deseje, não ame o dinheiro. Outra coisa que é importante, sabe, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Sabe, nós não devemos amar o dinheiro. Não tem problema se você tem dinheiro, que bom, isso é bom. O dinheiro pode proporcionar muitas coisas para nós nessa terra, mas nós não podemos amar o dinheiro. Sabe, o dinheiro ele promete tudo aquilo que só Deus pode te dar. Muitas vezes ele te promete identidade, muitas vezes ele te promete segurança, algumas vezes ele vai te prometer até felicidade ou paz. Sabe, talvez o dinheiro vai te prometer que você pode ter um casamento melhor, uma casa melhor. Talvez o dinheiro pode te prometer que você vai ter então um significado para as pessoas ao teu redor. Mas tudo isso é mentira. Deus é quem pode te prover todas essas coisas. É bom comer num restaurante legal, é bom comer no Habib's também, mas cara, é bom comer às vezes umas esfirras diferentes. Tudo bem, mas nós precisamos ter a nossa mentalidade centrada em Deus. Independente do que Ele tem te proporcionado nessa terra, nós confiamos, nós entregamos todas as nossas situações nas mãos dEle. Sabe, eu acho que a gente está vivendo um momento no nosso país muito relativo, né, com isso. Tem muita relação, porque a gente tem visto pessoas e mais pessoas que têm sido presas nessa Lava Jato e coisas que têm acontecido. E se você analisar, qual é a raiz disso tudo? É o dinheiro. Bangu 9 está sendo habitado por conta do dinheiro. Pessoas estão sendo presas por conta do dinheiro. Sabe, como a própria palavra fala, muitas pessoas
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É muito importante que a gente venha entender que o que Deus tem para nós vai além da tua conta bancária. A tua identidade não é o teu cartão de crédito. A tua identidade não é o teu plano de saúde. A tua identidade não é aquilo que você tem nessa terra. A tua identidade está em Deus. Jesus não tinha feito nada, nenhum milagre, nenhum sinal, nenhuma maravilha. Ele não tinha feito nada. No momento do batismo, Deus fala para ele: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós precisamos dessa revelação cada vez maior dentro de nós, de que nós somos filhos amados. Para terminar esse ponto 2, não é o problema você ter 1 milhão. O problema é você amar a Deus menos que isso. Se você tem 1 milhão, ame a Deus 2 milhões. Se você tem 2 milhões, ame a Deus 5 milhões. Sabe, é importante que a gente possa então amar a Deus acima daquilo que nós temos na nossa conta. Terceiro ponto, o desejo por outras coisas. Sabe, muitas vezes nós nos atormentamos por conta de desejarmos outras coisas. E o que a palavra de Deus fala em Mateus 6, 31 a 33 é o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios também procuram. Porque vosso Pai Celestial, que sabe que precisais de tudo isso, de todas essas coisas, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, a palavra de Deus está falando para a gente que os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm, sabe, Jesus no teu coração, nesse caso ele está falando aqueles que não eram os israelitas, mas para o nosso contexto são aqueles que não têm Jesus no seu coração. Ele fala que todas essas pessoas buscam também essas coisas. Por que nós devemos buscar o que elas estão buscando? Nós estamos buscando uma coisa completamente diferente. Sabe, Jesus ele fala um pouco mais para frente também que o Pai já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Sabe, Jesus está falando para nós essa manhã, igreja, que nós não temos que buscar essas coisas, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o restante vos será acrescentado. Você pode pedir, não é errado você pedir, mas o que você tem que buscar é o reino de Deus e a sua justiça sendo estabelecida aqui na terra. Fica de pé junto comigo. Muitas vezes nós estamos atropelando o processo. Assim como a minha filha, muitas vezes a gente está sentado na mesa de jantar, e ela com os seus 7 anos de idade, com a sua independência total, como ela acha que ela tem, né? Ela, em vez dela pedir o suco que está do outro lado da mesa, ela resolve, com a sua independência total, levantar, apoiar na mesa, sujar toda a roupa no prato, sujar a manga da blusa dela no prato, principalmente no molho de macarrão. E aí ela vai porque ela quer pegar o suco, e de repente ela pega o suco, ela derruba o suco na mesa, ela não consegue fazer nada, ela faz uma lambança. E pensando nisso, é a mesma coisa nós fazemos com Deus. Deus só está falando assim: pede. Quando a minha filha faz isso, que eu falo para ela: Lara, pede para o papai, o papai vai te dar. É mais ou menos isso que a palavra está falando. Você não precisa ficar buscando, não. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e pede essas outras coisas, porque Ele já sabe do que você precisa. Não tente pelas tuas próprias forças, pela tua independência. Não tente por si só levantar da mesa e ir lá pegar o suco do outro lado da mesa, porque você provavelmente vai fazer uma lambança. Pede para o papai que Ele te dá. Feche os teus olhos.